Fala galera, eu sou o Alberto, esse é o canal Caiu na Química e hoje a gente vai falar de temperagem de chocolate, né? Por que a gente tem que temperar o chocolate? Vocês vão ver que é um processo muito louco que envolve a formação de cristais dentro do chocolate, né? E esses cristais aí que vão influenciar nessa temperagem. Tem vários pontos explicados aí no vídeo. Lembrando que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo essas partes aí, se você quiser pular uma parte, tudo bem, tá? Seja bem-vindo, se você não conhece o canal, se inscreva, é um canal que eu estou sempre tentando explicar os processos químicos das coisas que a gente tem no nosso dia a dia, ou então de disciplinas também. Muito obrigado se você está assistindo, se inscreva, dê o like aí e bora pro vídeo! Gente, então vamos falar aí por que a gente tem que temperar o chocolate, tá? Antes da gente começar a falar de por que tem que temperar, o que é a temperagem de chocolate, eu vou explicar o que é o chocolate no contexto macroscópico e depois entrar na questão molecular dele. Eu vou chamar esse contexto microscópico aí, molecular, falar de molécula, porque aí a gente entende melhor todo esse processo de temperagem, tá? Então, para iniciar aí, quando a gente vai falar do chocolate, né, o chocolate ele pode ser considerado uma mistura de ingredientes, ele não é uma substância uniforme, só uma substância, ele é como se fosse esse quadrinho aqui eu peguei de um artigo, vou colocar daqui a pouco a referência desse artigo, mas ele é como se fosse dessa maneira aqui, ó. A gente tem uma fase contínua que vai ser aí essa parte marrom clara, que é a manteiga de cacau, né? Aquela manteiga de cacau que a gente conhece, que passa na boca. Nessa manteiga de cacau vão ficar suspenso partículas aí. Partículas de quê? Vão ficar sólidos de cacau, que são produzidos também no processo de fabricação do chocolate. Vão ficar açúcar, né? Vai ficar aí, se for um chocolate que leva leite, partículas do leite também aí, né? Lecitina também, que é uma proteína aí também de soja, se for o caso. E alguns flavorizantes se o seu chocolate for flavorizado. Então, esse daqui é uma explicação, é um modelo que ele mostra muito bem como é que é o chocolate. Então, essas partículas, elas estão suspensas nessa gordura que é a manteiga de cacau. E um experimento que você pode fazer aí para verificar, né, que ele é formado por diferentes ingredientes e eles podem ser separados, é você deixar o chocolate num forno de 38 a 40 graus durante 4 a 5 dias. A manteiga de cacau ela é separadinha aí, né, dessas outras partículas do chocolate. E isso é uma forma de demonstrar, então, que esses sólidos eles estão suspensos aí nesse fundo que é a manteiga de cacau, tudo bem? Quando a gente fala, então, de chocolate, uma grande diferença que a gente tem nos chocolates vai ser o quê? Vai ser nesse fundo que a gente chama aí que é a manteiga de cacau que faz, ou pode ser outros tipos de gordura, junto com a manteiga de cacau, tá? E é aí que entra algumas regulações aí da Anvisa, por exemplo. De acordo com a Anvisa, a quantidade de produto mínimo derivado do cacau para que aquele produto possa ser chamado de chocolate é de 25%, ou seja, 75% pode ser junto com açúcar, a lecitina, os flavorizantes ou outro tipo de óleo, mais 25% tem que ser manteiga de cacau e partículas de cacau também que são produzidos durante esse processo de produção do chocolate. 25% então é o mínimo para se chamar de chocolate. Quando é menor do que 25%, aí é o que a gente vê lá no mercado, que é cobertura de chocolate e esses outros termos que chamam aí, tá? Com relação ao uso de outros óleos para formar o quê? Para formar aquele fundo ali, né? Onde essas partículas elas vão ficar suspensas. Em outros países existe uma regulação que é no máximo 5% de outros óleos podem ser usados. No Brasil a gente já não tem um limite máximo. Então as indústrias elas podem usar o quanto de óleo elas quiserem lá, tá? Com a industrialização e o alto consumo de chocolate, né, as pessoas começam a usar algumas gorduras para substituir essa manteiga de cacau, aquele fundo da manteiga de cacau. E para que elas fazem isso daí? Elas fazem isso para, primeiro, né, o motivo mais nobre aí, que seria fazer diferentes aplicações para o chocolate, porque facilita, dependendo da gordura que você coloca, você facilita o manuseio do chocolate para fazer cobertura, para fazer algum certo tipo de doce. E um outro motivo menos nobre aí seria, claro,
o menor custo, né? Fica mais barato. Por quê? Porque a manteiga de cacau ela é uma gordura que vem do chocolate. Agora imagina se você coloca uma gordura de soja, soja que tem de montão aí. Então isso fica mais fácil de diminuir o custo do chocolate e as indústrias com certeza vão querer diminuir o custo para aumentar a sua margem de lucro ali na sua produção, tudo bem? E com isso a gente entra nos termos aí de chocolate fracionado, né? O fracionamento do chocolate, quando fala lá de chocolate fracionado, ele está justamente relacionado com essa questão da quantidade de gordura, de qual gordura que usa ali. O que é fracionamento, né? Quando a gente explica fracionamento é quando você separa, né, um processo de separação aí, que você, através da temperatura, você separa diferentes substâncias ali de um óleo. Por exemplo, como é que é feito esse processo aí? O óleo ele é colocado a gordura aí, né? Vamos considerar como se fosse o óleo, uma gordura. Ela é derretida, é quase como se fosse um processo de temperagem, então ela é toda derretida, e aí ela é mantida aqui, ó. Deixa eu dar até uma grifada para ficar mais fácil de ler. Ela é mantida a uma determinada temperatura de cristalização só de algumas substâncias, só de alguns tipos de gordura. Quando a gente for explicar ali molecularmente, vocês vão entender mais ou menos. Mas então não são todas as moléculas que estão participando daquela gordura ali que são solidificadas. Umas ficam líquidas e aí eles filtram e ficam com uma parte. Por isso que é chamado de fracionamento. Lembra que esse fracionamento, nesse caso aqui, ele não está sendo feito com chocolate, ele está sendo feito com diferentes tipos de óleo para conseguir as gorduras parecidas com a gordura presente na manteiga do cacau, né? Por exemplo, aí um óleo que é muito utilizado é o óleo de palma. O óleo de palma, ele tem uma parte da sua gordura que ela é bem similar à gordura da manteiga do cacau. Então as pessoas fracionam o óleo de palma porque não são todas as gorduras que são de interesse ali. Pegam aquela gordura, né? Pelo fracionamento, por essa separação, pegam a gordura que se assemelha à da manteiga de cacau e usam junto com o chocolate lá, junto com a manteiga de cacau para fazer aquele fundo. E isso diminui os custos e também facilita aí a manipulação. E aí tem os termos, se vocês procurarem na internet aí, existem os termos aí, por exemplo, aí, o óleo de palma ele é um equivalente da manteiga de cacau, tem substitutos da manteiga de cacau, existem vários outros termos que eu não vou entrar aí nesse mérito, porque senão ia virar uma discussão para o outro lado, tudo bem? Então isso é o fracionamento, é você misturar uma gordura ali que foi separada, né, de algum óleo, que ela é bem parecida com a gordura da manteiga de cacau, para diminuir o custo e facilitar a manipulação do chocolate nesse caso aí, tá? Para a gente falar de chocolate hidrogenado, a gente já tem que começar a falar, então, do nível molecular, do nível mais microscópico aí. Então, saindo desse universo que a gente consegue enxergar e indo para o universo microscópico de moléculas aí, né? Explicar primeiro o que são as gorduras, né? Óleos e gorduras, eles são chamados de triglicerídeos. Por que eles são triglicerídeos? Porque eles têm uma molécula central aqui, ó, né? Chamado glicerol. Esse glicerol ele vai ter 3 cadeias laterais aqui, ó. Cadeia 1, cadeia 2, cadeia 3. Não necessariamente elas ficam uma de um lado, uma do outro. Tudo bem? E essas cadeias, elas são cadeias acíclicas, são cadeias abertas, bem grandonas, igual está desenhado aqui, ó. Cheia de carbono e hidrogênio, só carbono e hidrogênio. São cadeias apolares. E é por isso que ele tem essa consistência de gordura. E essas cadeias, elas podem ser de diferentes tipos de óleo aí, ó. Elas podem ter diferentes números de carbono e diferentes insaturações. Tudo bem? Isso é um triglicerídeo, que é o que forma as gorduras vegetais e animais. Quando a gente fala da manteiga de cacau, a manteiga de cacau, olha aí, o cacau, dependendo da região que ele é produzido, isso daqui eu peguei de uma universidade da Bélgica aí, esse artigozinho aí falando da manteiga de cacau, mas é legal que ele mostra o quê? Que diferentes países aqui, ó, países de origem, vão ter diferentes proporções de vários ácidos graxos aí. O que são esses ácidos palmíticos, esteáricos, oleicos? São aquelas partes aqui, ó. Então, ó, o ácido oleico. Então, eles vão ter, dependendo da região, a manteiga de cacau vai ter diferentes proporções aí. Por exemplo, no Brasil, 23 a 25% é de ácido palmítico, 33% é de ácido esteárico, 36, 37%
de ácido oleico, vai mudando de região em região e por isso que você tem diferentes sabores e diferentes consistências de chocolate quando você muda de um país para o outro. Por quê? Porque esses chocolates eles têm uma formação molecular ali diferente. São triglicerídeos, mas com cadeias abertas diferenciadas ali. E o processo de hidrogenação, que é aquele chocolate hidrogenado, o que é? A hidrogenação é quando você pega uma ligação dupla que existe aí nesses ácidos graxos. Aqui tem um triglicerídeo da mesma maneira, ó, deixa eu dar um zoomzinho aqui só para a gente confirmar. O triglicerídeo ele está aqui em preto, ó, e aí você tem as 3 cadeias acíclicas aqui, ó. E essas cadeias elas podem ser saturadas, igual tá essa azulzinha aqui, ou elas podem ter algumas insaturações, como essa insaturação aqui, né, uma dupla ligação. Isso seria uma insaturação. E essa insaturação ela pode ser destruída quando você coloca, tá vendo? Ele tinha 2 hidrogênios, ele ganhou mais hidrogênio, ele foi hidrogenado, destruiu essa dupla ligação. Quando você destrói essa dupla ligação, você aumenta o ponto de fusão daquela gordura, ou seja, ela se solidifica em temperaturas mais baixas. Você diminui o ponto de fusão, na verdade, né? No entanto que chocolate hidrogenado você pode mexer nele muito mais, que ele demora para derreter, ele não derrete facilmente. Por quê? Porque você destruir essa dupla ligação aqui, transformar ela numa ligação simples, você vai ter o chocolate com ponto de fusão mais baixo. Aquela hora eu falei alto, mas é mais baixo, um ponto de fusão mais baixo. Em compensação ele fica com aquele gosto de guarda-chuva ali, né? Aquele gosto de gordura. E também existe o perigo da hidrogenação, que nesse processo de hidrogenação aqui, que é feito com catalisadores e tudo mais, muitas vezes, em vez de ser hidrogenada, essa gordura, em vez de continuar numa ligação dupla, ela gira a ligação. Aí já é um assunto para outro vídeo também, mas ela se torna uma ligação chamada trans, né? Que seria chamada gordura trans, e que aí realmente faz mais mal para a saúde ainda. Então, assim, dos chocolates, de longe, o chocolate hidrogenado é o pior que tem. O fracionado tem outro tipo de óleo ali para facilitar a manipulação, mas nem sempre esse óleo vai ser ruim, né? Às vezes é por motivo de manipulação mesmo. E o chocolate puro é o mais difícil de ser manipulado, justamente porque ele já vem com aquelas gorduras daquela maneira de seu país, e aí você tem que trabalhar daquele jeito, tá? E aí agora, quando a gente fala de porquê de temperar, vem agora, né? Por que a gente tempera o chocolate? Gente, o chocolate, essas gorduras que a gente viu aí, esses triglicerídeos, eles podem formar 6 diferentes tipos de cristais. Olha que viagem, né? O chocolate, então, ele forma cristais. Aqui tem uma figurinha aí de uns cristalzinhos formados aí, né? Na manteiga de cacau, então ela cristaliza mesmo. A manteiga de cacau, ela cristaliza. E é essa cristalização que vai fazer com que você tenha que fazer uma determinada temperagem aí. Aqui tem até um chocolate aí, né, que foi mal temperado, ou que você esqueceu no sol e ele sofre esse processo aqui, ó, né, de aparecer esses pontinhos aqui na sua superfície, e esses pontinhos são cristalzinhos que formam ali. A gente vai entender por que esses cristais eles atrapalham e eles fazem surgir esses pontinhos no chocolate, que é chamado chocolate Bloom, né, que eles dizem aí na internet, que eu vi. Ou também, esses cristalzinhos podem ser alguns cristalzinhos de açúcar, mas tudo isso está relacionado a esse processo de cristalização. Então, quando a gente fala aí, né, dos triglicerídeos, existem, na verdade, 36 possíveis combinações, né, de eles se empilharem, 36 tipos deles formarem uma organização, deles se organizarem eles com os vizinhos deles. E na prática, a gente pode falar que existem 3 tipos aí, as principais estruturas é a alfa, beta e essa beta linha aqui. Das 36, as principais é a alfa, beta e a beta linha. E aí tem várias formas desses triglicerídeos se ajustarem aí. Quando a gente fala de cadeias longas participando de uma camada aqui, ó, a gente imagina, ó, o triglicerídeo de novo, glicerol, e as cadeias alifáticas aqui, eles podem se organizar bem compactados aqui, né, como se fosse uma cadeia dupla, bem organizado. Dupla porque fica 2 camadinhas aqui. Uma cadeia tripla, que aí seria, né, o ponto aqui ele está organizado uma cadeia alifática separada das outras aqui, ó. Então ia ficar uma com uma, 2 com 2, ia ficar uma estrutura um pouco maior. E o misturado, que seria
tudo bagunçado. E tem essas três estruturas aqui que querem dizer que está relacionada com a cadeia alifática, com essa cadeiazinha. Tá vendo a cadeia sendo mostrada aqui? Deixa eu dar um zoom de novo. Essa cadeia sendo mostrada aqui, essa estrutura alfa, beta e beta-linha está relacionada com essa parte chamada de subcélula, né? Cientificamente a gente chama ela de subcélula. E essa subcélula que vai dar esse arranjo cristalino que tem alfa, beta ou beta-linha. Quando a gente chama de alfa, a gente chama de hexagonal, que é como se fosse esse primeiro aqui, ó. Forma um hexágono mesmo, ó, se a gente olhar, né? Tem os 6 ladinhos ali, ainda tem uma cadeinha no meio. Aqui é um pouco mais complicado de entender estruturas cristalinas. O beta-linha é uma estrutura ortorrômbica, que são 4 ali em cada ponto do quadrado e um no centro. E a triclínica aqui, que eles ficam um pouco numa angulação diferente da ortorrômbica e não fica nenhuma cadeia centrada ali no meio, tá? Isso vai fazer com que eles se empilhem de maneira diferente, que eles formem cristais diferentes aí. E quando a gente fala dos chocolates que a gente falou ali, que tem 6 tipos de cristais diferentes, esses 6 polimorfos aí, aqui já é daquele mesmo artigo lá da Bélgica lá, surgiu em 1971 essa definição aí de chamar 6 tipos de cristais diferentes. Os caras, eles estudaram lá e viram que o chocolate formava 6 cristais diferentes. Depois, em 1980, já começaram a chamar e falar que o chocolate tinha 4 polimorfos. Na verdade, ele ainda tinha 6, mais 2 aqui, eles podiam ser encaixados em beta-linha e beta. E aí, em 1999, colocou 5 aqui, né? Alfa, gama, alfa, beta-linha e alguns betas ali. Mas existe uma variedade nessa nomenclatura. Quando você vai procurar artigo, eu tive até uma certa dificuldade para entender isso muito bem. Mas, resumindo, gente, é alfa, beta e gama, né? E aí o beta ele pode ser considerado ó, beta 2, beta 1. O que é o mais legal aqui, né? Que influencia no processo do chocolate. Aqui está a referência, vou deixar também todas as referências embaixo aí no vídeo. O mais interessante é o seguinte, quando você derrete o chocolate, esse chocolate ele pode formar todas essas 3 arranjos cristalinos aí, a hora que ele começa de novo a endurecer. Então ele vai formar esses 3 arranjos, alfa, beta ou beta-linha, aleatoriamente, claro, vai formar mais de um, vai formar mais do outro. E esses cristais, eles têm algumas temperaturas que eles se fundem. Isso daqui é muito legal, esse gráfico aqui, ó. Então, se a gente olhar lá, ó, o gama, ele se funde a 16, 18 graus. O alfa, 22 a 24. Beta 2, 24 a 26. 26 a 28, beta 1. Beta linha, né? Beta 2 agora, 32 a 34. E 34 a 36, o beta 1. Indo, claro, para os mais estáveis, tem uma maior temperatura de fusão aí, né? E aí, o que acontece no processo de temperagem do chocolate? Olha o que a gente faz, o que é feito no processo de temperagem. No processo de temperagem, o chocolate é elevado a uma temperatura mais ou menos de 50 graus, onde todos os sólidos ali são derretidos, todos esses cristais são derretidos. Depois, ele é colocado aí a uma temperatura de 32 graus. Nos 32 graus, olha lá, a gente já começa a ficar numa região aqui de beta, né? De beta 2 ali. Depois, é resfriado. Esses cristais, eles são... Essa temperatura ela é diminuída um pouquinho ainda a 27 graus. 27 graus já fica mais ou menos aqui, ó, nesse primeiro beta 1. E rapidinho ele volta aí para 30 e 32 graus e fica ali mais um tempinho. Por que acontece isso? Olha os passos. Derreteu todos os cristais do chocolate, né? Todos os cristais foram derretidos. Aí aqui colocou numa produção favorável a beta. Aqui beta e beta-linha, mas bem pouquinho beta-linha e por pouco tempo, mas é para favorecer formar bastante beta. E voltou aqui no 3032 para o beta começar a se replicar. Por que acontece isso, gente? Quando a gente fala de cristais, o processo de cristalização é como se fosse um processo de plantação. Você cria sementes ali, né? Essas sementes, elas vão favorecer o crescimento daquele determinado cristal. Então é como se quando você faz a temperagem, você cria, nessa condição, você derreteu todos e criou uma condição muito favorável
a criação de cristais beta, que são os mais estáveis, e deixa ali em um tempo em 32 graus, você vai criar várias sementinhas suficientes para garantir a formação de um número muito maior de cristais beta com resfriamento de chocolate. Então, nesse processo de temperagem, você está criando as sementinhas beta para você ter no seu chocolate muita estrutura beta. Muita estrutura beta. Por quê? O que acontece? Se existirem outras estruturas ali, né, vamos por beta-linha ou estrutura alfa, quando elas são formadas, elas não são as mais estáveis, as estruturas mais estáveis. As estruturas mais estáveis é a estrutura beta, igual a gente viu. E elas vão, com o tempo, passado o tempo, elas vão querer se transformar na estrutura mais estável. Deu uma travadinha aí. Deixa eu só esperar destravar. Voltou aqui, eu não sei se travou muito tempo. Então elas vão querer, elas são menos instáveis, elas vão querer se transformar. Elas vão querer se transformar, né? Vou colocar aqui, transformar nessa estrutura beta. O que acontece? Olha lá, quando ela passa do beta linha para esse beta, ela libera calor. Ela libera calor. O chocolate, então, quando são formados cristais que você não quer nesse seu chocolate, né, sua manteiga de cacau forma cristais que você não quer, que são esses menos estáveis aqui, alfa, beta 2, beta linha 1, beta linha 2, eles vão querer virar o beta 1 lá, o mais estável, e eles vão liberar calor, e quando eles liberam calor, esse calor aqui, ele causa um pequeno, é uma coisa microscópica, tá, gente? Mas ele como se fosse um pequeno derretimento ali nesse processo, porque ele libera esse calor ali dentro do chocolate microscopicamente, e ele permite com que essas partículas do chocolate, que ele é aquela mistura de ingredientes, elas comecem a migrar, que é bem bom esse desenho aqui, elas comecem a migrar, né, com essa pequena transformação desses cristais, esse calor liberado, ele fornece energia para essas partículas começarem a migrar aí, né, para a superfície do chocolate. E por isso que o chocolate ele fica com aquele resultado aí, ele fica com esse resultado aqui, né, de estourado, que ele fica com esse chocolate bloom que chama, né? Isso é causado então o quê? Pelo quê? Por esse calor chamado calor latente de cristalização. Esse calor latente de cristalização, ele ajuda a empurrar a gordura entre as partículas e essa gordura ela vai indo para a superfície do chocolate. Por quê? Porque ela vai liberando calor, vai derretendo e vai subindo aquela gordura ali pelo chocolate. Esse artigo aqui é muito interessante, eu vou deixar o link dele também, mas ele sugere também que o quê? Que a gordura, além dessa parte aí, né, de transformar um cristal no outro e favorecer para essa migração aí, ela também migra através de pressão capilar, de um processo capilar. É como se fosse assim, quando fica um pequeno fiozinho aí, um pequeno espacinho, interstício, acho que é interstício. A gordura ela vai migrando por esse porozinho aí, isso facilita, e aí um jeito melhor de fazer isso daí seria o quê? Minimizar a quantidade de manteiga de cacau líquido não cristalizada, uma vez que se ficar uma manteiga de cacau não cristalizada, ela vai ficar migrando por esses poros com o tempo. E também fazer uma estrutura menos porosa, mas aí é mais difícil fazer essa estrutura menos porosa. Mas o principal ponto, né, então é esse, que quando a gente tem esses cristais que não são favoráveis e que não são os mais estáveis, o alfa e o beta linha, quando eles se transformam, deixa eu colocar até o calorzinho de vermelho aqui, ó. Quando eles se transformam aí para o beta, que é o mais estável que eles querem, eles liberam calor e esse calor favorece a migração. A gordura dá essa derretidinha e aí ela vai andando, caminhando ali, né, pelas partículas de chocolate até chegar na superfície e formar esse chocolate bloom aí que chama, né? Aqui tem uma figura de microscópio muito legal, não é molécula mesmo, mas as estruturas aqui, né? Isso aqui é de gordura, não é da gordura de cacau em si, mas ó, uma cristalização só de cristais alfa, uma mistura de cristais. Olha como é que só de misturar dois cristais, o alfa e o beta junto, aqui a gente está aproximando a imagem, né? Então a imagem um pouco bem de longe, mais de perto aqui, ó, 5 micrômetros, e bem de pertinho, 2 micrômetros. A estrutura que fica ali, né, nesse cristal, nesse sólido aí formado pela gordura, ela é bem diferenciada. E olha quando a gente tem só o beta, e aqui a gente não está nem falando nem do beta linha aí, né?
é uma estrutura muito mais lisa, que evita muito mais essa migração da gordura derretida por esses poros aí, igual falou ali, né, naquele artigo lá. O alfa ele ainda tem essa estrutura ainda um pouco, ele tem mais lisa do que a misturada, então imagina, a misturada seria o pior de todos nesse caso aqui, né? Mas a gente ainda vê um pouco ali algumas irregularidades na superfície. O beta, a bolinha dele aí, a figura dele de longe, tem até uma parte bem lisinha, que é o que a gente imagina que o chocolate quer ter. A gente quer ter, quando faz a temperagem de chocolate, aquela estrutura, quando faz, brilhante, mais lisa, e ela é formada por quê? Por causa dessa estrutura cristalina formada pelas gorduras lá. Então as gorduras formando cristais é que você tem que temperar para plantar ali a sementinha certa. Tudo bem? Então é isso. Obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Por hoje é só. Lembrando que eu deixo sempre no link as descrições aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E é isso aí. Valeu!